Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a psicóloga e palestrante Marisa de Mello, com o tema A Essência dos 12 Passos, um tratado para a dependência química do álcool e outras drogas. Rádio e TV Fraternal, equilíbrio e paz para você. Olá, muito bom estar aqui novamente na Rádio Fraternal, trazendo um tema tão relevante como os 12 Passos. Os 12 Passos refere-se à Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, que é um tratado para a dependência química, utilizado inclusive em outros grupos de apoio, como o NA, que é os Narcóticos Anônimos, o Naranon dos familiares, o Alanon dos familiares dos etilistas, dos bebedores compulsivos, né? Além dos bebedores compulsivos, temos os neuróticos compulsivos, os comedores compulsivos, fumantes. Muitas instituições utilizam os 12 passos para tratamento de compulsões, porque a dependência química é uma compulsão. E o AA, a Irmandade do AA, surgiu em 1935 em Ohio, nos Estados Unidos, com duas pessoas que eram bebedores contumazes. E muito bem, era o Bob, que era um cirurgião, e o Bill, que era um corretor nas bolsas de valores. E um deles participou, inclusive, de terapêutica com o Jung, um grande analista, famoso, inclusive, e o Jung chegou e falou para ele, olha, não tem jeito, o teu caso, depois de várias recaídas, o teu caso você tem que procurar uma instituição, só Deus mesmo para curar você dessa bebedeira, de não ter recaída. E foi com esse insight que aí surgiu os 12 Passos no grupo de Oxford. E a essência dos 12 Passos, eu encontrei essa essência quando em 2008, mais ou menos, nessa época eu já fazia os grupos de apoio no hospital que eu trabalho. Eu levava as pessoas numa sala que tinham um problema com álcool, não necessariamente que estavam internados por ali, tinha outras comorbidades, e os membros do grupo de apoio vinham fazer o 12º passo, que é levar a mensagem. E eles faziam uma partilha. E aí o que aconteceu? Eu ouvia histórias muito trágicas, muito difíceis, pessoas que chegaram ao fundo do poço mesmo, né? História com perdas de vínculos familiares, perdas de emprego, chegando no fim do poço, né? Inclusive com saúde. E eles falavam assim, olha, eu estou aqui há 17 anos, 10 dias. Eu falei, nossa, o que está por detrás desses 12 passos que fazem com que as pessoas fiquem sóbrias, né? E tratam milhares de pessoas há muito tempo. E foi aí que eu comecei, eu recebi toda a literatura, né, porque eu fiz bastante amizade, até hoje eles frequentam lá no hospital, e eles me trouxeram toda a literatura do AA, e na época eu estava fazendo na Faculdade de Medicina aqui do ABC o mestrado, e surgiu um livro, né, de todo o compêndio da literatura, não só da literatura do AA, mas também a visão da psicologia sobre o alcoolismo. E foi que eu encontrei na literatura uma revista chamada Vivência, de 2007, que fala da essência dos 12 passos. E eu fui chamada para fazer algumas palestras, né, e eu fiquei maravilhada com aquilo que eu me vi. Porque quando eu fazia a palestra, eu falava, a essência dos 12 passos está numa oração. E todo mundo falava, é a oração da serenidade, né? E, para falar a verdade, não é na oração da serenidade. Outros falavam assim, então é na oração do São Francisco. Não, não é no São Francisco. Bom, enfim, vou trazer hoje aqui para vocês a oração que está, a essência dos 12 passos, é a oração do Pai Nosso. Olha que coisa linda. E eu fiquei totalmente emocionada, falei, nossa, isso aí tem que levar para o meio acadêmico, né, a espiritualidade, nessa visão, porque eu acho que é de uma visão maior, né? E aí a gente vai fazer essa análise aqui, se permitir, eu vou trazer um pouquinho esse conteúdo, esse saber, para a gente publicitar que a essência dos 12 passos é a oração do Mestre Jesus. E eu vou ler como estava na revista, para não perder nenhuma fala. Tá assim, Jesus foi procurado por um seguidor no mar da Galileia. Olha que interessante, a gente volta nos tempos do mestre, né?
que lhe perguntou o que deveria fazer para seguir o caminho do mestre, já que os milagres ele, seguidor, via como muito longe de suas possibilidades. Jesus respondeu com uma oração, a oração do Pai Nosso. E aí ele faz um paralelo, nessa vivência, na revista, ela faz um paralelo dos 12 passos com a oração do Pai Nosso. O primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos fala assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Aqui você pode levar para qualquer tipo de compulsão. A codependência, aquela que não consegue comer, parar de comer, inclusive a dependência do sexo, não só do álcool, das outras drogas, compulsão pela mídia, né, que hoje está demais, né? As pessoas não conseguem largar a mídia, os celulares. Então, assim, qualquer tipo de transtorno nesse aspecto compulsivo, tá? E aí, desse primeiro passo, na visão da espiritualidade, vai trabalhar a honestidade. E associado ao Pai Nosso, ele vai falar assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quando ele fala isso, ele vai trabalhar, então, aquela obsessão impiedosa, né? Quando ele fala Pai Nosso que estais no céu, ele se coloca numa situação de que, não que seja inferior, mas assim, que há um poder superior ali, e que todos somos iguais e que ninguém é melhor que ninguém nesse métier daqui de baixo da terra, né? E aí ele vai trabalhar essa questão da honestidade, né? Santificado seja o vosso nome, ele vai trazer a concepção necessária para dizer que, poxa vida, faz alguma coisa por mim. Então ele vai trabalhar essa honestidade. No segundo passo, que é a esperança, o aspecto da esperança, no AA, eles falam assim: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. E aqui ele pega, inclusive, os ateus, os agnósticos. Não é a religião que se liga, percebe? Mas algo que faz com que ele vai trabalhar, inclusive, a esperança. Né? Ele chegou no fundo do poço, falou: por favor, o que será que eu preciso fazer? Né? Quando a gente entra, transcende e caminha nesses 12 passos. E ele vai trabalhar isso, né? Que a beleza, né? Venha a nós o vosso reino, na oração do Pai Nosso, paralelo a esse segundo passo. Ele quer dizer assim que a beleza do mundo espiritual vem aqui dentro. E todos nós temos a beleza, todos nós temos a centelha divina, se você for analisar. Então, mas é uma súplica, né? Venha a nós o vosso reino, quer dizer, já cheguei no fim do poço, né? No terceiro passo, vai falar sobre a fé. É a coisa mais linda, né? Porque essa fé é uma fé que tem que ser uma fé proativa, não pode ser uma fé da boca para fora. E aí seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? É parar de beber? Então seja feita a vossa vontade, não a nossa, né? Então a pessoa que caminha pelos 12 passos vai trazer essa fé ativa, né? Que realmente tem uma proatividade nesse sentido, né? Eu tenho a vontade, né? Tenho a vontade de querer parar com isso. E aí, logicamente que tem algumas falas, algumas frases muito, muito chavões no AA. Uma delas é só por hoje, né? Mundialmente conhecido só por hoje. E aí no Pai Nosso... no Pai Nosso seria o pão nosso de cada dia, né? Quer dizer, só por hoje, né? E a gente faz o paralelo também, assim, para que se preocupar com o dia de amanhã? É só por hoje. E você repetindo, só por hoje eu não bebo, só por hoje eu não bebo, puxa, aí você vive a vida só por hoje não bebendo, quer dizer, é o aqui e agora, né? Tão importante hoje que a gente sabe da importância do presente, né? Em todas as condições mentais, da sanidade mental, o quanto que é importante viver o momento presente, né? Porque a gente sabe que quando a gente está com pensamento lá no futuro, nós estamos com ansiedade, e quando a gente está com pensamento lá no passado, nós estamos na depressão. Então, o só por hoje nos traz uma sanidade mental, só por hoje. No quarto passo, ele vai trabalhar a coragem.
Gente, e aí eu queria trazer um pouquinho esse conceito da coragem no quarto passo. Porque não é mole você admitir as tuas mazelas, né? É reconhecer teus erros, saber que pisou na bola e aceitar que pisou na bola. Essa é a parte mais importante. Começa o verdadeiro tratado, né, do AA, porque ele vai falar: perdoai as nossas ofensas. Ou seja, eu pisei na bola e eu preciso de perdão, né? E quando você sabe que você pode perdoar, você também começa a perdoar o outro, né? Porque você se vê igual. E aí ele vai falar sobre isso, né? Não é fácil mesmo, né? A gente perceber isso e trazer isso à tona, fazer esse mergulho interior. E no quarto passo, ele começa a fazer um minucioso inventário moral de nós mesmos, né? E esse inventário, ele vai começar a fazer, é o que na doutrina espírita a gente fala de reforma íntima, né? Mas ali não, eles põem na prática. Com quem eu pisei na bola? Será que eu estou fazendo isso? Será que é bom? Por que eu sou... Né? Porque são 3 características importantes nos alcoolistas, sabe? Eles são megalomaníacos, eles são sensibilizados e são regredidos. Hipersensível, né? Vê um filme assim, chora de bobeira. São pessoas super boníssimas, mas tem essas 3 características muito fortes que a gente vê na maioria deles que são bebedores contumazes. Né? Então, porque tem, né, a criança ferida, tem várias coisas aqui que só uma visão sistêmica vai dar conta de trazer isso. Mas eles vão no fundo né, bem no meio ali, né, na raiz do problema, né, da gente perdoar, né, a nós mesmos. E aí, no quarto passo, ele vai falar isso. No quinto passo, ele traz a questão da integridade. O que é essa integridade? Ele admitimos, o quinto passo fala, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Gente, nenhum tratado de psicologia faz isso, às vezes, sabe? Então, porque a gente passa assim, né, nos anais da psicologia, quando você admite, faz lá a reparação, que é importante, né, lógico, tem toda uma técnica, mas assim, aqui eles vêm de uma simplicidade que, assim, reconcilia-te com teu inimigo, ou com teu amigo, enquanto está, né, aquele que você está com alguma... Né, mestre não falou isso? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então é isso. Né? Então ele fala e admite perante Deus, perante nós mesmos e perante o outro. Por isso que a partilha é importante. Então, nesse aspecto aqui, ele vai desinflar o ego. Sabe? Ele desinfla, ele dá uma miudinha. Pessoal, olha, eu pisei na bola, reconheço. Mas e aí? Quando é que eu... E se eu pisei na bola com quem não está mais nesse plano? Como é que faz? Ah, mas a gente consegue fazer isso de alma lavada, de coração aqui, né? Em padrões mentais, a gente pode fazer essa reconciliação também, e tem técnica para isso. Então, assim, esse tratado que a gente chama de... Eu mesmo vejo como um tratado mesmo de mudança. Quem caminha, não só quem só decora, mas quem caminha nos 12 passos, quem faz a partilha, quem faz o inventário, quem busca ali e busca essa honestidade, essa integridade, consegue livremente sair da bebedeira. E no 6º passo, que entra a boa vontade, ele vai falar assim: prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E esse termo, os defeitos de caráter, é um termo utilizado em Reich, na bioenergética, por causa das couraças, né? Então, mas assim, os defeitos de caráter são as mentirinhas mal feitas, né? Porque o bebedor mente, eu estava ali, não assume os seus próprios erros, né? Eu fiquei um pouco mais tarde na empresa e foi beber com os amigos. Então, esses defeitos de caráter, então ele assume perante Deus, né? E ele prontifica, olha só, prontificamos inteiramente a deixar que Deus, quer dizer, aquele poder superior, né, removesse todos esses defeitos de caráter, para ele ficar com a alma lavada, né? E muitas religiões falam da importância de você
confessar algumas coisas para ficar um pouco mais aliviado, né? Então, aqui eles partilham isso entre si, entre os iguais. No 7º passo, é o 7º muito importante, porque ele vai trabalhar a humildade. Humildemente rogamos a ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Porque assim, para vocês verem, né, do 4º ao 7º, nós só estamos falando ali de inventário moral, de imperfeição, de recomeçar, de trabalhar esses conteúdos, porque isso é que importa, porque muitas vezes o alcoólatra ele é muito solitário, né? E assim, por ele ter feito as pessoas sofrerem, ele sabe dessa consequência e se isola, ele se isola. Mas aqui nesse 7º passo ele começa a conviver com a sociedade um pouco, né? Ele começa a resgatar a dignidade humana dele. E aí ele vai tirando esse sofrimento da alma dele. E no 8º passo, né, que vai falar assim, um paralelo com a oração do Pai Nosso, traz assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no 8º passo vai trabalhar a autodisciplina, né? Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, olha que interessante, gente, e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. E aquilo que eu falei, mesmo que ela não esteja aqui, esteja em outro plano, faça toda essa mentalização, olha, eu sinto muito, né? Poderia ter sido diferente, mas eu guardo você no meu coração. Então, as coisas é um tratado tão importante que vai trazendo conteúdos tão benéficos para a saúde mental do ser humano, que por isso que estava explicado, porque 17 anos, né? 10 dias sem beber, sem o vício do álcool. Então, assim, nesse 8º passo, ele traz aqui a importância também das relações interpessoais, né? Porque não se vive sozinho, nós somos seres sociais, nós precisamos de estar com o outro. E nesse aspecto ele vai trazer essa sobriedade, né? De não, eu preciso do outro, sozinho, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando está na ativa, ele fala, não preciso de ninguém, porque ele é megalomaníaco, né? Ele tem aquelas 3 características ímpares deles, né? E aí ele não aceita ajuda. E quando ele cai ali, ele trabalha a humildade, fala, puxa vida, eu preciso, né, dessa autodisciplina, né? O 9º passo é um passo super importante que vai falar na espiritualidade sobre o amor, né? E o que é isso? Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-la significasse prejudicá-la ou ao outrem. Então, ele ia diretamente fazia a reparação, né? Com o filho, com a esposa, com a sogra, com o sogro, com os amigos no trabalho, com os vizinhos, com o cara do bar. E no 10º passo, ele vai trazer, quando o Pai Nosso fala, e não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque a recaída, gente, ela faz parte da doença, mas não faz parte do tratamento. Eu sempre falo isso. Mas é possível a recaída. Tudo bem, nós somos seres humanos, mas assim, e não nos deixeis cair em tentação, assim, segura essa onda, segura essa força, persevere, vai trabalhar a perseverança. Continuamos fazendo inventário pessoal quando estávamos errados. Quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Então, ele não deixa essa falha vir à tona e voltar de novo aquele mesmo ciclo originário da bebedeira inicial, né? Que é um ciclo, né? Ela é progressiva, né? Uma doença progressiva. Nem todo mundo que bebe é alcoólatra, a gente tem que trazer isso bem em consideração, né? Mas 15% da população mundial é alcoólatra. E lógico que tem a questão da hereditariedade, né? Então, muitas vezes, quando você faz um genograma familiar, você vai ver que aquele que bebia, né, por algum problema, o pai ou o avô, né, numa visão sistêmica, toda uma geração ali já trazia é muito comum isso. Então, a gente tem que ampliar essa visão, né? Então, trazendo isso. No 11º passo, vai falar sobre a espiritualidade. E a espiritualidade aqui
de uma maneira mais livrai-me do mal, né, na oração do Pai Nosso. O que é esse livrai-me do mal? Ele vai falar, praticamos através da prece e da meditação, esse é o 11º passo, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma como o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe a importância das práticas contemplativas, da meditação, do estado de estar presente. Então, quando entra nesse tratado a meditação e a prece, a gente sabe que desenvolve a espiritualidade, né? Não necessariamente a religiosidade, mas a espiritualidade, ela é essencial para você trabalhar os vícios que você tem, os defeitos de caráter, né? Porque você vai trabalhar a gratidão, a contemplação, é Deus em você, né? O poder superior em você. Então, quando eu vi que o 11º passo é a meditação e a prece, eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Acho que foi bem intuído. E o 12º passo, o AA considera aqui serviço. Eu classifico como compaixão, que é o amor em ação. Por quê? Porque você vai levar a mensagem, assim como você recebeu gratuitamente, você leva gratuitamente. E aí você faz a ação para o outro. E o 12º passo fala assim, tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem e praticar esses princípios em todas as atividades. Então, ele vai trazer a saúde plena, né? E eles fazem isso, né? Os grupos de apoio do AA são muito fortes, né? No mundo inteiro. Aqui no Brasil, em cada cidade, né? E mesmo, por exemplo, nas instituições religiosas, no centro espíritas, eles utilizam os 12 passos, né? Eles usam essa base para tratar. Lá no centro que eu frequento, no CELS, eles também têm o DESADEP que utiliza os 12 passos. Então, assim, é um compêndio, eu acredito que muito pertinente, né, vindo de uma espiritualidade maior para essas duas pessoas lá atrás, 1935, acho que eles foram intuídos por essa espiritualidade, levar essa mensagem, porque muitas pessoas sofrem com a dependência química. E agora, muito mais na pandemia, a gente vê muitas pessoas obcecadas com pensamentos com a monoideia. O número da saúde mental cresceu bastante. Eu trabalho numa enfermaria de psiquiatria, então a gente percebe, não precisa nem de estatística, né, e nem de DataSUS para a gente ver. A gente vê a crescente movimentação de suicídio, sem sentido na vida. E o álcool é a terceira causa morte do país. E o suicídio, por um lado, ele decaiu no mundo como um todo, mas no Brasil ele cresceu em 27%. Então, a gente precisa levar para as pessoas esse conhecimento, essa possibilidade, né, existe uma saída. Em nenhum momento aqui eu estou eximindo as pessoas procurarem um auxílio psiquiátrico, a medicação, para conter a sua... Tanto a abstinência, né, quanto a tua compulsão, elas são necessárias. A gente não pode jamais desqualificar e falar que não precisa. Precisa sim, é o que eu falei. O muito que se faz ainda é pouco. Então... eu penso que eu agradeço a oportunidade de trazer essa mensagem, que eu tenho com muito carinho pelas pessoas que são acometidas por essa dificuldade, que é uma doença, tem muito preconceito, muitos lares desfeitos por isso. Então, eu agradeço aqui a oportunidade. E antes de terminar, eu quero aproveitar e mostrar aqui o livro que eu escrevi, né, A Essência dos 12 Passos, que no Amazon pode achar, no Google, tampando um Google aí, vocês veem, aqui tem a essência, tem essa literatura da vivência que eu coloquei, que eu fiz com muito carinho, essa mensagem para a comunidade acadêmica,
da espiritualidade. Tenho certeza que o mestre está por detrás disso. E é isso. Eu fico aqui desejando a todos que vocês tirem proveito dessa mensagem, publicitem para outras pessoas, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.